Gratidão na morte e na vida. A palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 7, registra: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Sede agradecidos é o imperativo no que diz respeito à gratidão. Gratidão na morte, como soe acontecer, gratidão é o reconhecimento de algo que a pessoa recebeu, está recebendo ou ainda vai receber. A gratidão, ela pode ser demonstrada, revelada, apresentada, não somente por algo que aconteceu, não somente por algo que está acontecendo, mas também por algo que está no futuro. Este futuro, ele pode ser o futuro do presente, ou um futuro bem distante. Daí a gratidão na morte. Morte diz respeito a perdas, diz respeito à separação. E a morte, ela pode ser física, a morte pode ser mental, psíquica, a morte, ela pode ser emocional. Muitas pessoas estão mortas emocionalmente. A morte, ela pode ser material. A pessoa ter algo e perder. Então, ser uma morte material. A morte, ela pode ser na área conjugal. Algumas pessoas, elas estão casadas, mas estão mortas. Infelizmente, nós temos hoje mulher casada, mas viúva de marido vivo. O marido, ele mora na casa, ele dorme na casa, mas aquela mulher é viúva, porque aquele marido, ele não desenvolve o papel de um marido vivo. É como se ele tivesse morrido há muito tempo. Então, existe a morte também na área conjugal, mesmo o marido estando vivo. Ele é vários zeros à esquerda. Coloquem zeros e venham a perder a conta desses zeros à esquerda. Porque no papel ele é marido. Para os vizinhos ele é marido. Para as demais pessoas ele é marido. Mas aquela mulher é uma viúva de marido vivo. Tem também
homem que é viúvo de esposa viva. A esposa não funciona. A esposa, se ele vai para a cama, ela empurra ele da cama para baixo. Tem esposa que chega a passar a chave na porta. Tem esposa que não prepara o alimento, não lava a roupa, não cuida da casa para o marido. Tem marido que é viúvo de esposa viva. Morte na área conjugal, morte na área familiar, filhos cujos pais estão vivos, mas não atuam como pais, é como se estivessem mortos. Mas nós temos pais cujos filhos estão vivos, mas é como se já tivessem morrido há muito tempo. Mas existe também a morte espiritual. Pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não vivem a vida espiritual que Deus gostaria que elas vivessem. Então, como entender este tópico, gratidão na morte, diante do quadro que acabamos de apresentar? Vejamos como a pessoa ela pode ser grata na morte física. Nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 13, no verso 15, Jó, ele falando a respeito da sua morte, ele foi grato a Deus. Ele reconheceu a ação de Deus na sua vida, de tal maneira que no livro de Jó, capítulo 13, no verso 15, nós encontramos esta expressão dele: ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. Ainda que Deus tire a minha vida, ainda que eu esteja morto, eu esperarei nele. Gratidão na morte física. Provérbios capítulo 14, verso 32, registra: o salvo ainda morrendo tem esperança. Ainda morrendo, ele alimenta dentro de si a gratidão por Deus, porque a esperança está entre as virtudes teologais, e ele alimenta essa esperança no Deus Todo-Poderoso, mesmo tendo convicção da sua morte. E nós temos vários exemplos disto, e um deles está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, de 14 a 25, quando Davi, ele perde um filho recém-nascido. Mas antes da notícia que o filho havia morrido, ele intercede pela cura. Ele desenvolve o jejum, não corta o cabelo, não faz a barba, não troca de roupa, e fica trancado no seu quarto, intercedendo noite e dia ao Senhor. Mas o filho morre. E quando acontece a morte do seu filho, as pessoas ao seu redor, ao redor de Davi, ficam perplexas, estarrecidas, sem saber o que estava acontecendo, se Davi havia enlouquecido. Porque enquanto a criança estava doente, estava enferma, morre, mas não morre, Davi estava jejuando, estava orando, estava intercedendo, estava pedindo, clamando ao Senhor pela cura do filho. Agora, quando o filho é morto, ele troca de roupa, ele é barbeado, corta o cabelo, procura alimentar-se, e as pessoas ficam sem entender. Será que ele perdeu o juízo? E perguntam-lhe: o que aconteceu? Não estamos entendendo. Enquanto a criança estava doente, o Senhor
estava intercedendo, estava orando, estava clamando, estava jejuando por vários dias. Agora que a criança morreu, o senhor está aí feliz, alegre, agradecendo a Deus? E ele diz o seguinte: enquanto o meu filho estava doente, ele tinha vida. Eu estava intercedendo, pedindo a graça, a misericórdia de Deus, se assim Deus quisesse curá-lo. Mas agora que ele morreu, ele não pode mais vir a mim. Um dia, quando eu morrer, eu irei a ele e me encontrarei com ele na eternidade. Agora, ele está no melhor lugar, ele está com o Senhor. Gratidão na morte. Davi, ele teve a condição de agradecer a Deus, mesmo não tendo a sua oração respondida para a cura do seu filho. Mesmo diante da morte, da partida do filho, ele soube ser grato ao Senhor. E ele adorou ao Senhor após a morte do filho. Mas nós encontramos também no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 21, quando Jó recebe a notícia de que as suas filhas e seus filhos haviam morrido de uma forma terrível, Jó, ele clama aos céus: Deus os deu, Deus os tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com seu coração partido, mesmo sentindo a dor da morte dos seus filhos e das suas filhas, mesmo com seu coração dilacerado, mas no momento de morte na sua família, Jó adora ao Senhor. Alguém já disse: dizer Deus o deu, Deus o deu, Deus o tomou, talvez seja fácil. Mas dizer bendito seja o nome do Senhor, talvez seja o mais difícil. Mas isto Jó fez. Isto é gratidão na morte. Gratidão na morte. Mas gratidão na morte financeira. Nós encontramos também Jó, este exemplo maior para pessoas tementes a Deus e pessoas que não são tementes a Deus e que conhecem a história de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, e ele tinha muito. Ele tinha fazendas, ele tinha gado, ele tinha camelos, ele tinha muitos animais, um número incalculável de empregados, uma riqueza ímpar que Jó tinha. E ele perde tudo, acontece a morte financeira. Ele fica sem nenhum réis, sem nenhum centavo, sem nada financeiramente. Mas mesmo diante da morte financeira, Jó não blasfema contra o Senhor. Jó não diz impropérios contra o Senhor. Jó não se revolta contra o Senhor, mas pelo contrário, exalta, glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Nós encontramos Paulo, um homem opulento, um homem rico, um homem de autoridade, um homem que tinha o poder de Roma na sua mão. O imperador dava cartas de autoridades para Paulo. Ele percorria o mundo de então, tinha entrada, tinha saída, era bem recebido nos palácios por reis, por imperadores, por governadores, por prefeitos, por juízes. Ele era bem recebido porque era um representante legal de Roma, principalmente do imperador. E de repente Paulo, ele tem a morte financeira na vida dele. Ele tem a morte do poderio romano na vida dele. Ele tem a morte da autoridade na vida dele. Ele morre financeiramente. E é este homem que ele chega e agradece a Deus e diz assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei viver num momento de opulência,
de grandeza, de fartura, mas eu sei viver também no momento de miséria, de escassez, de passar fome. Mas em tudo Ele exalta, Ele glorifica o nome do Senhor. É a gratidão na morte financeira. Mas o que dizer a gratidão na morte conjugal? O que poderemos dizer a gratidão na morte conjugal? Quando nós atentamos para o livro de Jeremias, no capítulo 16, no verso 24, nós vemos Deus, o Deus eterno, o Deus que criou o homem, o Deus que criou a mulher, o Deus que criou a família no jardim do Éden, o Deus que abençoou a família, o Deus que disse em Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas, porque dos lombos de Abraão nasceria o Messias ungido, enviado de Deus, Jesus Cristo. Ali era a promessa sobre as famílias a partir de Abraão, mas alcançando o fundamento Jesus Cristo. Sim, Deus é o Deus da família, mas nós vemos aqui Jeremias, ele morrendo na área conjugal, porque ele nem teve o privilégio de casar. Capítulo 16, verso 24 do livro do profeta Jeremias, nós encontramos Deus dizendo: Jeremias, você não vai constituir família, você não vai ter filhos, você não vai casar. Mas nem por causa disso houve revolta na mente, no coração, no espírito de Jeremias. Nós vemos a história de Jeremias, ele servindo ao Senhor com todo o empenho, com todo o denodo, com toda a dedicação, mesmo sendo proibido de constituir família, mesmo sendo proibido de ter filhos, mesmo sendo proibido de ter uma descendência. Mas Jeremias, ele foi grato ao Senhor. Gratidão na vida conjugal. Mas pastor, aí talvez não tenha sido muito difícil, porque ele nem casar casou. Mas nós temos aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, nos versos 16, 17 e 18, nós vemos o profeta Ezequiel casado, bem casado. E a Bíblia diz neste capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, 16, 17 e 18, que Deus chama o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, você está casado, você está bem casado, mas eu vou matar a sua esposa. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Aquilo que é mais precioso humanamente a você, Ezequiel, a sua esposa, a sua delícia, a sua companheira, aquela que tem lhe apanhado durante todos estes anos. O texto é claro, é enfático, quando Deus diz para Ezequiel: eu vou matar a tua esposa. E nem por isto Ezequiel se revoltou contra Deus. A Bíblia diz que a morte do profeta Ezequiel foi um sinal maravilhoso para toda a nação israelita. Ezequiel tinha tudo para abandonar o ministério, tinha tudo para não querer mais servir a Deus, tinha tudo para fechar-se dentro de si mesmo, talvez atentar até contra a própria vida. Mas mesmo na morte da sua esposa, e não uma morte natural, mas Deus mesmo a matou, diz a Bíblia, Ezequiel foi grato. Ele exalta e glorifica ao Senhor nosso Deus. Gratidão na morte, gratidão nas perdas, gratidão no sofrimento.
Salmo 119, versos 67 e 71, nós vemos o salmista dizendo: eu glorifico a Deus, eu tenho prazer, eu exalto a Deus quando eu passo pelo sofrimento, porque através do sofrimento eu me aproximei ainda mais de Deus. Morte através do sofrimento. Nós encontramos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12, as bem-aventuranças, quando diz assim: bem-aventurados, felizes vocês serão quando forem perseguidos por causa do meu nome. É gratidão na morte, através do sofrimento. Não é um sofrimentozinho qualquer. Não é uma picada de um insetozinho, mas é o sofrimento terrível que penetra o físico, penetra a mente, penetra o coração, penetra o espírito. É morte no sofrimento. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo: felizes, bem-aventurados aqueles que passarem pela dor, pelo sofrimento. Sim, Romanos capítulo 8, versos 18 e verso 28, diz que o sofrimento do tempo presente não se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Portanto, queridos e queridas, sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, sabemos que é terrível. Pastor Josias, é fácil o senhor falar, pegar a Bíblia e ler textos e apresentar histórias do passado, de profetas, de Davi, de Ezequiel, de Jeremias, de Jó, mas nós estamos no presente. Nós temos sofrido perdas físicas, nós temos sofrido perdas materiais, temos perdido os bens, nós temos passado pelo sofrimento terrível, nós temos perdido os nossos entes familiares, nós temos passado pela morte nas várias instâncias. Pegar a Bíblia, abrir e ler e pregar é fácil, meus senhores, minhas senhoras, há 17 anos atrás, o meu filho e a minha nora estiveram na minha residência com a sua filhinha com menos de 3 anos de idade. Disseram: nós vamos levá-la até ali para fazer uma pequena cirurgia. E eu brinquei com ela, e nós brincamos juntos, e nós cantamos juntos: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E nós cantamos juntos naquele dia. E cantamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E eu olhei nos olhos dela, de Andresa, e eu disse: Andresa, vá, acompanhe o seu pai, acompanhe sua mãe, vai ser uma pequena cirurgia, amanhã você estará de volta e nós estaremos tomando sorvete, porque a cirurgia recomendava que logo no outro dia desse muito sorvete à criança, e eu já estava contemplando de tê-la em casa, ao lado, tomando sorvete antes da cirurgia, menos de 3 anos de idade. E Andresa, ela é conduzida e vai para o hospital, e poucas horas depois chega um carro na frente da minha residência e desce uma advogada. Eu pensava que era alguma visita, alguma informação. Ela me conhecia, como me conhece até hoje. Ela disse: pastor, eu quero conversar em particular com o senhor. Eu disse: o que há? O senhor precisa ir agora mesmo para o hospital. Para o hospital, qual hospital? O hospital que sua neta Andresa está sendo submetida à cirurgia. Se o que é? O que foi? Não, é apenas que o cirurgião e o anestesista pediu que o senhor fosse.
E eu chamei Ruth e nós nos arrumamos às pressas, não sei nem se conseguimos nos arrumar, e nós fomos. E quando nós fomos nos aproximando do hospital, veio ao nosso encontro uma ambulância com a sirene aberta, e na maior coisa, e Ruth disse: meu Deus, misericórdia, misericórdia, tens compaixão, que não seja Andresa, Senhor, tens misericórdia, meu Deus. E naquela ambulância passou correndo por nós, chegamos no hospital, e as pessoas nos atenderam e levaram para uma sala. Estava o cirurgião, estava o anestesista junto, e pediram para que o pai da criança, Júnior, me acompanhasse. Ruth ficou com Ana Paula Santana lá no quarto do hospital. Eu entrei com Júnior, e quando nós entramos, o cirurgião e o anestesista olhou nos meus olhos e disse: pastor, a notícia não é muito boa, perdemos Andresa. Procurei enterrar no chão, não encontrei. Não entrava na minha cabeça. Júnior ao meu lado. E agora, para dar notícia a Ruth e a Ana Paula, fomos com esta notícia terrível. Nos aproximamos, quando elas olharam para nós, já imaginaram. Ana Paula disse: não quero vê-la. Eu quero guardar a imagem da minha filha viva. Senhores, senhoras, eu tive que sair daquele hospital e procurar uma casa funerária, escolher o caixão, levar para o hospital. E quem colocou Andresa, minha netinha, com menos de 3 anos de idade, uma cirurgia simples, quem colocou ela no caixão fui eu. Gratidão na morte. São passados 17 anos. Isso está vivo na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Mas não me revoltei contra Deus, não me revoltei contra o hospital, não me revoltei contra o cirurgião, não me revoltei contra o anestesista, contra a equipe médica. Queriam que processasse o hospital, a equipe médica, foram lá em casa, e talvez por causa disso agora eu entendo, porque mandaram uma advogada, que era para ela já ver qual a minha reação. Sim, senhores, sim, senhoras, gratidão na morte. Posso lhes dizer com toda a convicção, mesmo se não tivesse registrado em Jó, mesmo se não tivesse registrado em Provérbios, mesmo se não tivesse registrado nos evangelhos, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverás. Eu posso ser grato na morte da minha neta. Gostaria que ela estivesse viva, mas ela partiu. Mas mesmo depois de partir, 17 anos depois, este fato, este acontecimento, Deus tem usado para salvar vidas e para edificar os salvos que já pertencem a Jesus. Gratidão na morte. Não sei o que você perdeu, não sei qual a morte que atravessou a sua vida, mas esta é a hora de você levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor, e exaltar o nome do Senhor. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Somos do Senhor. É o que diz o texto da palavra de Deus, e queremos fechar mais uma vez lendo este texto, Romanos capítulo 14, gratidão na morte, verso 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos,
para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Gratidão na morte, porque a morte física, inclusive, não é o fim, é o começo de uma nova vida. E para os que estão em Cristo Jesus, para uma eternidade feliz, na presença do Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe.